Fala aí, pessoal do Podcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e quando se fala de Max Verstappen, o campeonato só acaba literalmente na última corrida. E aí, galera, aqui é o Jonas. Miami, bonitinha, mais ordinária, mas Verstappen 100% de aproveitamento, né, nas corridas que acaba. Pois é. E aí tem mais um detalhe, né? Todas as vezes que falharam não foi culpa dele, então isso mostra o quanto o Verstappen tá forte e aí já leva até aquela discussão que a gente vai trazer para cá. Será que a Red Bull já tá melhor que a Ferrari? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. E aqui, do meu lado, como sempre, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, galera, e aí, Marcão, tá tudo bem aqui? Essa corrida desse final de semana, de verdade, além de todas as breguices que tiveram, eu não achei tão boa assim não, viu? O evento foi por fora, por fora Bela Viola, por dentro, sabe? Aqueles. Uhum. Eu não lembro agora. Não sei o que bolorento. Alguma coisa bolorento. Isso. Então, é bem isso e sei lá, essas coisas me deixam pensando, nossa, vamos deixar as pistas antigas, sabe? É tão mais legal, sabe? Eu gosto da breguice, eu gosto dos eventos, eu acho que evento americano é tudo muito legal, eu acho que faz parte desse contexto, e do jeito que a Fórmula 1 quer levar a Fórmula 1 para os Estados Unidos, se não for desse jeito, não vai dar, porque eles já tentaram fazer nos outros formatos e não deu muito certo, então agora sim, a galhofa é o puro suco da galhofa e da breguice que a Fórmula 1 tem que levar para o americano para poder sentir um pouco disso, né? Só que a corrida, né? Só que no final, tudo aquilo, como eu falei para o Jonas logo depois da corrida, né? O GP de Miami não passa de uma Abu Dhabi americana, porque muita festa, muito evento, muito brilho, muito glamour e corrida mesmo que é bom, foi bem fraco. Eu até estava esperando uma corrida um pouco melhor. Eu acho que pro ano que vem, se a pista tiver ali algumas modificações e os pilotos começarem a se sentir um pouco mais confiantes nela, talvez ela possa ter uma corrida um pouco melhor, tipo como foi com Baku, mas assim, a primeira impressão em termos de corrida foi realmente um pouco decepcionante e em termos de evento eu achei que foi super legal. Mas assim, Jonas, me fala aí um pouquinho, seu overview do fim de semana, o que você tem aí para dar de destaque inicial sobre falando da corrida mesmo, né? Qual é o que você vê de destaque em termos esportivos? Vamos falar do esporte em si agora, dos resultados. Não dá para não destacar, acho que tem dois maiores, né? Não dá para não destacar o Verstappen, que dominou, né? Apesar de não ter um sábado muito bom na corrida, foi implacável, impecável, incrível, todos esses ins que você quiser. E de novo o Alex Albon. O Alex Albon, pra mim, tá indo tão... no Spotify. Opa, Alexa, Alexa, participação especial da Alexa. Muito obrigado, Alexa, por participar do nosso podcast. E ainda continua. Alexa, fica quieta. Cala a boca, Alexa. Isso, a Alexa ficou quieta agora. Pronto. Eu não posso falar o nome dela, senão ela vai falar. Se você falar Alex Albon, então já era, né? Então, acho que foi isso. Isso, certeza. Então, eu vou falar só Albon. O Albon foi muito bem. Para mim, ele tá sendo tão bom quanto o Russell foi ano passado para Williams. Cara, e falando no Russell, ele tá indo muito bem também, né, cara? A corrida dele, claro, ele teve ali um momento de sorte, ele até profetizou um pouco, só que não dá para desconsiderar o bom resultado, né? E meio que imaginar que isso ia dar certo e no final deu e ele aproveitou a chance. Eu também gostei muito da performance do Russell como um todo, assim, você não acha? Eu concordo. Ele fez uma aposta, como você falou, e se pagou, velho. O cara não tá no melhor carro do grid. O legal dele, porque eu penso, ele já penou muito, coitado, penou muito com a Williams. Também que qualquer coisa é uma coisa pra ele. Então, quinto lugar era o máximo que a Mercedes podia chegar e foi onde ele chegou. Então ele fez uma aposta. Eu teria feito uma aposta similar, porque a pista de Miami é uma pista que, se a corrida tivesse passado sem nenhum safety car, eu ia achar, cara, um milagre, porque tinha aquele setor lá de curvas mais devagarzinhas que era difícil não acontecer. Então ele fez a aposta do jeito certo. Ele para mim tá sendo um sopro de jovialidade, juventude, vitalidade ali na Mercedes, que é tudo muito quadradão. Eles
A gente já falou isso, eu já falei isso outros podcasts já, mas eles, de estratégia, eles não são bons, cara. Tipo, é visível. Eles ganhavam porque eles tinham um carro muito melhor, porque eles erravam a estratégia à torta e à direita. Agora que não tem o melhor carro, velho, você vê, o Hamilton toda a corrida tá reclamando de estratégia, porque eles não são bons de estratégia. E tem uma coisa que eu achei muito esquisita na hora que estava falando da corrida, eu acho que vale até a gente dar uma apimentada aqui antes da gente falar da corrida em si. O que eu achei curioso é que teve uma hora ali na corrida que estava falando das estratégias, e se eu não me engano era o Bono que estava falando com o Hamilton, né? E aí, o que você quer fazer? Eu acho que... E o Hamilton falou, você que tem que me dar as informações. Mas eu acho que vai um pouco disso, assim, o carro era tão bom, eles tinham tantas vantagens, que mesmo assim, as escolhas, dava tempo de contestar as decisões, no final, se o Bono escolhesse, o Hamilton acatasse, ia dar certo, e se o Hamilton fizesse a estratégia dele, também ia dar certo. É mais ou menos o que eu consigo enxergar. E é muito estranho, né? Porque agora eles estão dependendo uns dos outros e eles não estão sabendo se entender. Na minha visão, quem tinha que dar a estratégia era o Bono, ele que tem todas as informações que podia passar, mas não, o que você quer fazer? Tá no meio do safety car, cara, vocês têm que agir para tentar conseguir alguma coisa. Parece que a estratégia boa que eles tiveram na primeira corrida que fez o Hamilton terminar em terceiro, foi tudo ali, né? Então mostra o quão golpe de sorte foi aquele lá. E, duas chances consecutivas. A gente teve uma situação nessa corrida e teve uma situação na Emília-Romagna também. Eles precisam se encontrar, porque senão não vai andar, basicamente. Exato, eu concordo, mas eu acho que é isso, como você falou. Acho que a vantagem deles era tão grande, primeiro, eles tinham mais margem para trucar, digamos assim, né? E também, se eles errassem, eles tinham um carro tão melhor que aí na pista se resolvia depois, tá? Tanto Bottas, de verdade, quanto o Hamilton, eles conseguiam tirar depois na pista, só que agora, como não é o melhor carro, a estratégia errada acaba levando eles para trás. Pois é, muito bem observado. Vamos falar um pouquinho mais disso lá para frente e vamos começar o nosso podcast, mas antes aqueles recadinhos de sempre. Se você está ouvindo a gente aí no YouTube, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho para dar uma engajada aí no nosso canal. E se você estiver ouvindo a gente aí nos podcasts, aí onde aparecer lá, seguir, curtir, dar 5 estrelas, 10 estrelas que seja, faça aí essa força pra gente. E lembrando que a gente tá também no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todos os canais, os principais distribuidores de podcasts do mundo, nós estamos lá. E no YouTube, dá uma força ali pra gente, que é onde a gente consegue ter um pouquinho mais de engajamento. Então dê aquela força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos lá, gente, vamos lá falar agora de classificação, que na verdade não teve tanta coisa assim, né? Uma pista nova que trouxe aí um frescor, né? Um frescor praiano aí para nós, né? Tudo muito bonito. Então os destaques ficaram para as sereias, para os teleféricos, que mais? Para a Marina Falsa, onde você pagava ali uma pequena bagatela de milhares de dólares para você ter o acesso a você brincar de Jesus e andar sobre as águas. E na classificação mesmo, você não teve ali tantas coisas, a não ser o mais do mesmo, mas bem do que foi esperado, né? Então a gente teve aí um top 10 com Leclerc, Sainz, Verstappen, Pérez, Bottas, Hamilton, Gasly, Norris, Tsunoda e Stroll, né? E lá para trás a gente teve aí um pouquinho mais do mesmo também. Eu acho que a maior decepção foi para o Magnussen, que não passou do Q1, porque, enfim, tem um carro bom, tem apresentado resultados bons, então ficar atrás foi realmente um pouco complicado, e foi a primeira vez, se eu não me engano, que o Schumacher mostrou uma certa concorrência aí em cima do Magnussen. Vamos falar um pouquinho aí desse Q1 e do Q2 de uma vez só, que você tem algum destaque aí para apontar, algum destaque positivo ou negativo entre os 10 últimos? Alonso, Russell, Vettel, Ricardo, Schumacher, Magnussen, Zhou, Albon e Latifi. Não, eu acho que assim, o que você falou do Schumacher conseguir ganhar do Magnussen foi uma coisa inédita, né? Eu acho que não estava acontecendo. E o Schumacher, eu sei lá, pensava que era melhor, tô achando ele bem mediano, para não dizer fraco. E o Russell, eu acho que o Russell ter ficado fora também, não que a Mercedes não tenha ficado fora já, mas o Russell, ele tá indo além disso, tá indo geralmente além do Hamilton, né? Então, sim, ele ficar em 12º foi meio surpreendente para mim. Tanto até, né? Vamos falar, muita gente falou na sexta, no sábado de manhã,
se eu não me engano, no segundo treino de sexta, o Russell foi o mais rápido. Né? A Mercedes está de volta. Lá que eu falei, cara, espera amanhã, espera domingo. Cara, tava por causa de um treino. Cara, se treino livre resolver esse campeonato, o Minardi tinha 2 títulos, cara. Eu só falo isso. Tipo, não dá, cara. Treino livre, é ritmo totalmente diferente. E eu vi assim, tipo, Russell consegue o primeiro lugar com 1,30 e pouco. Eu falei, pera, tá alto esse tempo, sabe? Não é, sabe? Não é uma especulação tão desnecessária assim. Eu acho que é incômodo até pra Mercedes. Nossa, a gente tá na frente. Não tá, cara. Eles sabem que não tá. Exato, e aí, mas assim, lógico que eu não esperava que ele fizesse a pole, mas eu também não esperava que ele ficasse em 12º, né? Uhum. Mas acho que é só isso, acho que o destaque negativo foi ele, assim, desses do Q1 e 2. Eu tenho um destaque negativo para Daniel Ricciardo. Eu tô ficando preocupado com ele, porque eu gosto demais dele, mas eu tô achando que ele já tá numa vibe de meio que já deu. Talvez não já deu para a Fórmula 1, mas talvez já deu para a McLaren, sabe? A gente tá aí com Colton Herta, Pato Howard indo muito bem na Indy e Zac Brown cheio de amor para dar para esses dois, e eu acho que o Ricciardo, se continuar nesse ritmo, se é que já não queimou pro resto da temporada, eu acho que ele não continua para a McLaren no ano que vem, não. Ele não tem contrato renovado. Eu também acho que já tá. Os rumores dizem que a McLaren já decidiu que ele vai sair, né? Não sei, né, se é verdade, já vi essa notícia, informação. Mas, realmente, né, esse final de semana eu vi uma coisa muito engraçada, né, a gente pode falar da McLaren mais pra frente, mas eles foram mal na corrida, né, e teve algum vídeo, alguma ação que eles fizeram que tava o Norris e o Ricardo com a roupa bem, né, que cropped, né, que as meninas falam. Sim, cropped. Que fica com a barriga mostra, né, os dois estavam com cropped, aí esse cara, né, que agora tem como é que é? Bota um cropped, reage, né, a McLaren... Reage e bota um cropped. A McLaren botou cropped e não reagiu, não. Pois é, não rolou. Né? E eu vi uma notícia também, eu acho que já dá para encaixar aqui, porque na hora que a gente fala, como a McLaren ficou muito para trás, não tem muito mais o que falar, mas eu vi uma notícia hoje, acho que saiu no Autosport, dizendo que o Ricciardo estava sofrendo com desidratação nessa corrida, porque estava muito quente, e isso é devido ao fato do carro da McLaren ainda ser muito acima do peso mínimo exigido, e que o Ricciardo estava andando com 3 litros a menos de líquido para beber. Então ele estava com 3 litros a menos de isotônico, no água, não sei exatamente o que ele bebe, mas isso gerou uma exaustão muito grande. Eu acho que não justifica o resultado, mas é preocupante, né? Você limar a água do atleta para performance, assim, né? É complicado essa situação, né? Eu também acho. Eu acho que, com relação a isso, mais o peso do piloto, eu não sei como a Fórmula 1 está tratando, porque um tempo atrás eu lembrava que tinha lastro, mas eu acho que nesse aspecto de água do piloto e o peso dele, eu acho que devia ter um jeito de todo mundo ter o mesmo peso ali. Se o cara não... Porque tem gente mais alta. O Russell é super alto, né? E aí tem gente, o Alonso é baixinho. Então o Alonso, teoricamente, ele vai ser mais leve que o Russell, né? Tipo, se ele quiser, né? Porque aí o Alonso pode ser mais forte, se ele quiser, ele pode ser mais forte e mais massa muscular. Então, velho, tipo, e a diferença é muito grande. Então, se o Alonso pro Russell devia ter, tipo, sei lá, supondo que os dois tenham 15 quilos de diferença. Coloca 15 quilos de lastro no Alonso ali, velho. Eu não sei, não sei se nesse ponto, porque é meio difícil equilibrar essas coisas, sei lá, tem um piloto mais alto que é mais magro, mas pode ser tipo, sei lá, um Tony Kanaan, que é um baixinho troncudo, sabe? Não dá pra... O Hamilton, ele é mais baixo, não é tão alto, não é tão baixo, mas ele é bem mais, ele é forte, né? Sim. O Hamilton, ele é forte, tipo, ele tem mais massa muscular, assim. Aí você vê o Ocon, que é super alto, ele é um Zé Palito, assim, né? Tipo, ele é muito, muito engraçado. Você vê as pernas dele, parece só osso, assim. Então... Pois é, mas é porque se ele ganhar muita massa muscular, ele fica muito pesado, né? Exatamente. É complicado. Mas não sei, essa questão de laço, mas eu fiquei mais preocupado não é nem por essa questão de equilíbrio, mas, putz, cortar a água do piloto num GP de Miami que tava quente pra caramba, é complicado. É complicado. Você vê que todo mundo chegou bem exausto, né? Tava muito quente mesmo. Até o Verstappen, que você vê quando ele chega, ele não é um piloto que chega geralmente tão cansado, parece meio que Schumacher, sabe? Que Schumacher chegava sempre pleno. Parece que chegava parecendo que dava pra correr mais 2 horas, né? Não, mas dessa vez o Verstappen também, dá pra ver que ele tava sofrendo, bebeu um monte de água, suando pra caramba, ofegante, sabe? Então, esse foi bem difícil, esse GP aí.
É verdade. Eu acho que disso, eu acho que da McLaren, eu acho que o que a gente tem para falar é isso. E uma coisa que eu percebi na classificação, né, é que assim, tipo, a Red Bull estava dominando, aí começa a entrar o mar de dúvidas, né? Porque assim, a Red Bull dominou, tirando aquele domínio, aquela primeira colocação fake do Russell em um dos treinos livres, a Red Bull estava assim, ligeiramente próximo ligeiramente à frente da Ferrari em milésimos. Então era 1 décimo, 2 décimos, não passava muito disso, né? E aí chegou no Q3 e a Ferrari com o Leclerc e com o Sainz meteram ali, tipo, 3 décimos numa paulada só. E tava dando muita impressão de que a Ferrari tava escondendo o jogo, tipo, vamos fazendo o que dá e de repente vamos pisar para quando for para valer. E isso foi muito emblemático, assim. Eu lembro que eu estava comentando com meu pai, enquanto eu assistia a corrida com ele, era que eu pensei assim, né? A Ferrari, ela tem um melhor carro de alta performance, né? Tipo, de fazer a melhor volta. Mas eu acho que a Red Bull, ela, até por conta da quebra dos motores e tudo mais, eu acho que ela tá pensando já mais na corrida. Então, assim, tudo bem se eu largar em terceiro, desde que eu chegue em primeiro. E para mim foi o que aconteceu, né? Eu acho que estamos nesse momento, assim, tipo, onde a Ferrari tem o carro mais rápido, só que em ritmo de corrida a Red Bull ela é superior, porque leva 2 horas, tem várias voltas, tem estratégia e tudo mais. Eu tô pensando assim, e você, Jonas? Eu também concordo, mas eu vejo a Ferrari com mais potencial de crescimento ainda do que a Red Bull, porque eu acho que o problema da Ferrari é mais fácil de ser arrumado que o da Red Bull. A Ferrari conseguir ritmo de corrida eu acho mais fácil do que a Red Bull parar de quebrar, porque tá tendo constantemente, né? Eu acho que o destaque aí do Q3 foi isso, né? Que o Verstappen estava com problema, o Sérgio Pérez estava com problema, ajudou a não fazer voltas rápidas, e na última volta o Verstappen cometeu um errinho ali, que não sei se é por causa dos problemas no carro ou foi ele mesmo. Eu acho que ele tentou fazer o que dava e quando o limite é muito pequeno, o erro está muito mais próximo. Exatamente, então acabou ficando atrás, mas eu acho que, eu até vi uma entrevista, não sei se foi ontem ou hoje, que o Binotto deu, né, o Binotto é o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, que ele diz que a Ferrari, aliás, a Ferrari acha que a Red Bull já gastou muito das fichas de desenvolvimento, né, que a Fórmula 1 tem essa história agora de fichas de desenvolvimento, e Sim. gastou muito do orçamento, que agora tem um teto de gastos também, né? Uhum. E a Ferrari está mais longe disso. Então, por esses motivos, lógico que ele pode estar falando uma coisa da Red Bull, eles acreditam, né, porque eles têm uma estimativa de quanto é gasto, né? Cada equipe sabe mais ou menos quanto outra equipe gasta, sabe quando, sei lá, uma asa nova, sabe quanto que é um pedaço do assoalho novo, né? Os caras sabem que, tipo, sei lá, vale 15 mil dólares, $1 milhão, sei lá, qualquer coisa assim. Então eles têm ideia de quanto a Red Bull gastou. E a Ferrari tá abaixo, segundo eles mesmos. Então, por essas e outras, eu vejo que a Ferrari ainda pode ter uma possibilidade de crescimento maior que a Red Bull ainda esse ano, mas... E também por causa das quebras. A Red Bull, como eu falei, tá quebrando, sei lá, quem já tá... O Red Bull sai de motor também para AlphaTauri. Acho que o Tsunoda ou o Gasly já tá no terceiro motor em 5 corridas e só tem 3 no ano. Eu acho que o Pérez e o Verstappen já estão no segundo. Então, velho, tipo, no final do ano, eles vão ter punição aí por vou ter que largar lá atrás. E aí a coisa muda de figura. É verdade. É bem isso mesmo, né? Vamos ver como que vai se desenrolar isso aí ao longo da temporada. A temporada, na verdade, é bem longa. E a gente pode até considerar que a temporada, de fato, vai começar agora no GP da Espanha, que acontece daqui aí uns 10 dias, mais ou menos. A gente está gravando dia 12 de maio. Então, é onde começa ali a perna europeia. Você já vê a Ferrari dizendo que vai trazer novos pacotes aerodinâmicos, a Red Bull também, a Mercedes também prometendo aí soluções para melhorar a draga que está. Então tem bastante coisa para acontecer e eu acho que, assim, digamos, foi só um aquecimento do que dá para acontecer e aquela situação de que a gente via a Ferrari ultra dominante, já digamos, a vitória garantida, já não acontece mais, né? Já não é mais uma realidade, porque com 2 vitórias do Verstappen, houve uma aproximação já desejável, já, né? Já não é mais uma coisa impossível.
se você parar para pensar que o ano passado a Mercedes o Hamilton, né, ficou 30 pontos atrás do Verstappen, chegou na última corrida empatados literalmente, então assim, essa diferença de 19 pontos que eles estão, se eu não me engano, é praticamente nula, né? Então a gente tem um caminho bem grande assim para acompanhar, e eu acho que vai ser um campeonato bem emocionante se a gente tiver a dose certa e sei lá, a Red Bull não tiver o azar também de quebrar tudo isso. Mas vamos falar da corrida agora, né? Seguindo aí o nosso cronograma, o nosso roteirinho, a gente tem aqui o resultado da corrida, né? Uma corrida bem mais padrão, né? Não teve nada que, assim, tipo, sei lá, a pessoa estava em segundo e aí de repente modificou totalmente o negócio porque quebrou, e aí a gente tem que falar um pouco de quem tá para trás e vai para frente. Não teve muito disso. A gente teve ali um acidente com bandeira amarela, mas no geral uma corrida meio monótona. Eu acho que a direção de imagens também pecou muito, porque estava tendo umas brigas no meio do pelotão, só que eles estavam preocupados em mostrar sereias e torcidas e celebridades. Enfim, eu acho que nessa parte a transmissão focou mais extremamente mais no evento, estava esquecendo ali de mostrar um pouco da corrida, que estava acontecendo alguma coisa minimamente interessante, estava tentando acontecer ali no pelotão, mas a transmissão realmente não estava muito aí para a corrida, sabe? Assim, o evento sem corrida eu acho que teria exatamente o mesmo peso do que o evento com corrida. A corrida foi o evento e o esporte foi e vice-versa, né? No geral. Mas a gente teve aí uma corrida bem padrão, né, onde as primeiras voltas ali já estava começando a ficar meio chato. Eu achei que aquela retona ia ser muito legal para de DRS, só que aí depois eu descobri que o DRS naquela retona, né, que seria a reta oposta, depois daquele trecho bem lento que eu gostei, por sinal, você anda um tempão antes de você abrir a asa, sabe? E aí lá na frente você não tem mesmo espaço para você aproveitar toda a velocidade, porque os carros estão muito próximos, mas as defesas também estão bem... assim, mais fáceis de defender, entre aspas, porque os carros estão mais largos, enfim, a turbulência para frente também não prejudica tanto, então acabou virando um ponto ali meio que morto, né, uma zona de DRS meio morta. E aí a gente teve um Max Verstappen que largou em terceiro e que na primeira curva já estava em segundo e 3 voltas depois já estava em primeiro, e basicamente ali ele ficou dominando a corrida. E olha, o que eu tenho para dizer é assim, que motor que a Red Bull tem. Tudo bem, tá quebrando, mas a Ferrari de asa aberta ela tinha exatamente a mesma velocidade que a Red Bull de asa fechada. E você, Jonas, o que você acha de tudo isso? Eu concordo com você na parte da organização, falando dessa parte do evento. Foi chatinha a corrida, e como você falou, o evento eu tava lá procurando o pessoal lá naqueles barcos, naquela marina fake, que era bem tosca, as seriazinhas lá, e ficava mostrando o logo do Hard Rock no estádio, aí mostrava, sei lá, quem famoso num box, aí outra pessoa famosa em outro box, aí tava, né, a parte legal foi que teve umas fotos muito interessantes, né, que tava o Tom Brady, o Michael Jordan, tava, tipo, todo mundo possível e imaginável o LeBron James, tava todo mundo de esportes, Venus e Serena Williams, cara, tava muito gente legal. Mas a corrida deixou a desejar um pouco mesmo. Eu também gostei daquela parte mais travada. Pô, eu acho um desafio ali. Eu gosto dessas curvas de travar. Porque eu gosto de Mônaco, por exemplo, todo mundo. Porque pra mim é um desafio, cara, tem que fazer ali sem bater. E eu concordo com o DRS, cara. Se fosse, sei lá, pelo menos, eu não sei, 100 metros pra trás, já ajudaria mais, teria mais ultrapassagem, né? Porque era pra lá da metade daquela retona, né? Sei lá, eu não gostei também, não. E falando sobre o Verstappen, não tem o que falar, ele foi incrível, a Red Bull tá com um motorzaço, tá com um carro muito bom em tudo, o motor tá quebrando, mas é incrível. Eu também reparei durante a corrida que a Ferrari com a asa aberta chegava, era tipo 2 km por hora mais rápida que a Red Bull, sabe? Era muito pouco, não era uma coisa que faria diferença para ultrapassar. Você tá uma 322 e outra 320, é a mesma coisa pra mim. Uhum. Então, não tinha como. Quando ele passou o Sainz muito fácil. Aí chegou do Leclerc, mas o Leclerc não teve muita reação, passou fácil o Leclerc também. Dali foi cruzeiro até chegar ao final, né? Voo de cruzeiro até chegar ao final. E com essa vitória, ele agora tá no top 10 de pódios da história da Fórmula 1, né? Ele é o 10º maior podiador? 10º maior. Não sei. Podionista? Alguma coisa. Ele é a pessoa, 10º lugar de mais pódios na Fórmula 1. Ele passou o David Coulthard, era o 10º
e agora ele passou, deve ter aí mais um, ele passa o Rubinho é o nono, e ele empatou em vitórias com o Piquet, não foi? Empatou em vitórias com o Nelson Piquet e com mais o Jack Stewart, se eu não me engano. E ele começou no P3 e ninguém tinha ganhado sem ser a primeira fila nos Estados Unidos desde o Grande Prêmio de 2005, em Indianápolis, que o Schumacher ganhou saindo de P5, do P5. Eu não sabia disso, acho que todo mundo que ganhou Austin saiu da primeira fila. Não sabia disso. Eu também não. Achei que tinha tido mais emoção nas outras. Não, porque tem corrida boa lá, né? Mas eu acho que sabe o que é? Tipo, Austin foi praticamente geração Mercedes. Se você parar pra pensar assim, tipo. É verdade, ou ganhava o Nico ou ganhava o Lewis. Né? Então, o ano que o Raikkonen ganhou. Ah, não, foi lá a última vitória do Raikkonen, foi? Foi, mas acho que ele largou em segundo. Deve ter em segundo, Então, ou até em primeiro, não sei, mas assim, eu não lembro agora. Mas é isso. Então ele foi a pessoa que ganhou de mais atrás no grid, sendo só em terceiro desde os últimos 17 anos. Pois é. E, bom, e para você, ponto positivo, ponto neutro ou ponto negativo para Max Verstappen? Positivaço. Super positivo. Pois é, e ainda fez a volta mais rápida, conseguiu 26 pontos e diminuiu consideravelmente aquela leva de pontos que estava por conta dos carros quebrados. E lembrando, né, 100% de aproveitamento. Todas as corridas que o Verstappen terminou esse ano, ele ganhou. Hoje, Jonas, você acha que a Red Bull é mais carro do que a Ferrari? Independente de evolução. Hoje, você acha que a Red Bull já superou a Ferrari? Eu acho que já. Eu acho que se manter assim, é questão de tempo tanto a Red Bull quanto o Verstappen passarem para o primeiro lugar. A Red Bull está pouquíssimos pontos no construtores, acho que 6, depois a gente vai falar mais, e ele também diminuiu, como você falou, a distância para o Leclerc, né? Isso talvez demore mais do que uma corrida, mas eu vejo ele no ascendente. A Red Bull está com o melhor carro, e o medo agora é eles ficarem tão bem que parem na frente e o campeonato fique chato. A diferença está em 85, 95, 105, 19 pontos. Bom, se o Verstappen ganhar 3 corridas e o Leclerc chegar em segundo em 3, o Verstappen já passa. Já dá aí, são 19 pontos. Vamos fazer assim, o Verstappen ganhando 3 corridas e o Leclerc chegando em segundo nas 3 com volta mais rápido. O Verstappen fica na frente por 1 ponto. A diferença é de 19, nessa diferença daria 21. Então, tipo, é um sonho bem alcançável, assim. Tá muito natural, assim, tipo, não precisa ter super pressão, não falta 10 corridas para acabar, ao contrário, eu acho que faltam 19. Então é muita coisa. 19 não, faltam 18 ou 17, né? Vai depender agora. Mas ainda assim. Ainda tem outras poréns, né? O Leclerc tem sprint ainda. Sim, e tem outras coisas, né? O Leclerc pode ter um final de semana ruim, sei lá, bater. Tem outras coisas que podem acontecer. A gente tá falando no cenário ideal que os dois terminem as corridas, né? Mas tem muita coisa que pode acontecer, né? É muito sim, né? Mas pode, o Verstappen também, mas assim, a tendência, eu acho que hoje, se congelassem a evolução dos carros, é o Verstappen passar o Leclerc. Eu também acho. Dentro de todas as variáveis, a apostas seguras, eu também concordo. Bom, em segundo a gente teve um Leclerc que ainda tentou combater de alguma forma. Eu acho louvável isso da parte dele, de tipo, brigar mesmo sabendo que não tem um carro ali que dominou o fim de semana, embora tenha dominado ali o treino, né? Eles ficaram, acho que, um pouco felizes, mas acabaram sendo... caindo aí no golpe da Red Bull, onde tomou ali esse golpe de perder a posição muito rápido, e aí eles foram para a estratégia mais conservadora, tentar agarrar. Ainda teve uma bandeira amarela por conta do acidente ali do Schumacher e do Vettel, mas ainda houve uma briga. Mas de fato, assim, a Red Bull, o motor Honda está realmente muito forte, né? O motor Red Bull, para falar a verdade, estava muito forte, e mesmo com as abertas não dava. Eu não sei se ele já estava em nível de poupar motor, mas eu sei que o Leclerc não estava, né? E aí eu acho que entra um pouco do lado afoito do Leclerc de novo. Eu estava vendo várias vezes o Leclerc querendo andar mais que a pista permitia, principalmente quando ele estava muito próximo. Tipo, tinha momentos ali em que ele estava próximo, de fato, estava 0,6, 0,5 do Verstappen, e abriu a asa, chegou a 0,3. Então, assim, meio que era só manter o trilho do Verstappen para não descolar, que na próxima volta ele provavelmente ele iria conseguir a ultrapassagem. Só que eu via que em momentos, principalmente ali na parte lenta, ele tentava fazer um traçado diferente que claramente
era mais lento do que o traçado ideal que o Verstappen estava fazendo. Então, tipo, nessa afobação de tipo tentar fazer algo diferente, eu acho que ele meio que esqueceu de tentar ser, sabe assim, tipo, de grão em grão, sabe? E ele estava num momento que dava para ele tentar fazer esse grão em grão, porque ainda faltava 10 voltas, 8 voltas, e o carro da Ferrari, nem de longe é um carro ruim, tinha muito potencial para alcançar. Eu acho que ali ele tentou ser afoito demais. É claro que ele tá no carro, com o calor desgraçado, com tudo, e a gente vendo de fora, né? Muito mais fácil. Mas eu acho que faltou um pouco dessa frieza que o Leclerc, eu acho que ainda não tem, que se fosse uma situação invertida, eu acho que o Verstappen teria muito mais domínio nessa parte. Sabe, o Verstappen, apesar de ser agressivo, ele é aquele cara que come pelas beiradas. Ele vai e consegue mais um décimo, mais um décimo, mais um décimo. Quando do nada ele vai e já te arranca, sabe? E eu acho que isso faltou um pouco pro Leclerc. Por conta disso, eu vou dar ponto neutro pro Leclerc, embora ele tenha feito um fim de semana muito bom, mas eu acho que ele já tá num momento em que ele tem que entender que fazer o diferente nessa situação, não é que ele estava fazendo diferente do tipo, vamos mudar a estratégia. Ele estava tentando fazer uma coisa na pista que foi passado várias e várias e várias vezes em briefing, andando pelo circuito e tal, de que aquele não era o traçador original. Parece que ele estava brincando de videogame, sabe? Vou tentar fazer um pouco diferente, porque vai que dá certo, eu encaixo um negócio. Eu acho que é legal pela briga, mas eu acho que assim, tipo, ele já estava atirando no errado para ver se saía alguma coisa certa, sabe? Ele tava apostando alto demais, na minha opinião. E você, Jonas? Eu concordo com você. Eu acho que ainda falta um pouco de maturidade nessa questão da briga pelo título dele, né? Porque é a primeira vez que ele tá realmente brigando. Então, Sim. Às vezes, falta um pouco de Alan Prost ali nele. O Prost era aquele cara, ou o Keck Rosberg. Não vou ganhar, chego em segundo de boa. Ou senão eu vou comer ele pelas beiradas. Igual você falou, o Verstappen já tem muito disso, assim, né? Grandes campeões têm disso. Vou comer ele pelas beiradas aqui, daqui a pouco, olha lá. O cara deu bote e passou. Sim. Eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais cerebral ainda. Falta um pouco de inteligência emocional, digamos assim, dele, para esse ponto. E por isso eu também vou dar ponto neutro para ele. Eu acho que ele podia... Ele não foi mal, mas podia ter ido melhor. Então eu vou dar ponto neutro para ele. Eu também acho. Acho que ele podia ter dado aí tentado dar uma pimentada do jeito certo ali, mas eu acho que ele viu que não estava dando e tentou fazer outras coisas que já sabia que estava dando errado. Bom, e tivemos aí, finalmente, Carlos Sainz chegando aí no top 3, depois de 6.828 corridas, fez uma corrida boa. Eu acho que ele vacilou na largada, perdeu ali pro Verstappen muito fácil. Eu acho que ele iria perder pro Verstappen, até pelo fato de ele ter a Red Bull claramente ter tido um carro superior, embora a Red Bull do Pérez tenha dado problema, e a gente vai falar dele logo na frente. Mas eu acho que o Sainz estava precisando terminar uma corrida numa posição boa, sabe? Eu acho que um pouco disso também. Ele estava tentando ganhar, e aí ele começava a fazer umas besteiras, porque ele estava tentando tirar o máximo, só que ele não estava com a mente preparada. Então, assim, esse terceiro lugar deve ter tido um gosto amargo na boca dele, mas assim, ufa, pelo menos é um terceiro lugar, sabe? Agora sei lá, tentar um terceiro de novo, brigar por um segundo e ir calçando aos poucos ali, pavimentando, que é uma característica que o Sainz tem de, a longo prazo, ser um ótimo piloto consistente. Então, assim, ele tem aí uma oportunidade muito boa de se manter na pista vivo, sabe? Assim, para tentar, quiçá, numa série de azares ou de resultados, ele tentar recuperar a briga pelo campeonato, porque hoje tá muito complicado para ele. Mas por conta disso, eu acho que ele tem ponto positivo meu. Aí, ó, Jonas, tô falando bem dele, tá vendo? Se ele faz o negócio direito, eu falo bem. Se ele faz o negócio errado, eu falo mal. E é basicamente isso. Ponto positivo para Carlos Sainz, para deixar o Jonas feliz. Exato. Eu também dou ponto positivo para ele justamente por essa questão da superação, né? Ele sofreu um acidente também na sexta, tava com dores, né? Tem aquele lugar que o Ocon também bateu no sábado de manhã, no treino de sábado de manhã, que os dois ficaram bem baleados, assim, né? Não tinha proteção, né? Tipo, não chegou não vou dizer machucou, mas doeu bem, doeu e ficaram com dores, assim, ali, até os pilotos falaram para colocar mais proteção, aí a FIA falou que não dava, e aí ficou do jeito que tava. Aliás, peraí, deixa eu cortar rapidinho. Nota de repúdio nessa bagaça. Puta que me pariu. Porque é o seguinte, eu vi a notícia ali falando, dizendo que a FIA disse que as reclamações dos pilotos não eram, como é que fala? Muito palpáveis. Tipo assim, basicamente eles disseram, vocês estão reclamando demais, então eu não vou aumentar a segurança por conta disso. Vai a merda.
certo? Porque assim, não é um piloto falando, eles tiveram que recapear trechos da pista, o pessoal estava falando de que estava escorregando, de que teve 2 acidentes no mesmo ponto onde os pilotos saíram assim, mais machucados que o normal, ou mais doídos que o normal, e aí eles falam assim, não, vocês estão reclamando demais, então eu não vou fazer nada. Tipo, na boa, cara, a FIA... nessa parte assim, em compensação, as sereias estavam ótimas ali, né? Vamos pensar no evento, né? Então, tipo, cara, muito zoado isso daí, muito zoado. Não, bem zoado mesmo, porque se você vai ter que ouvir, cara, se um piloto tá falando, quem tá lá correndo não é o diretor de prova, cara, é o piloto, velho. Você tem que ouvir mesmo se fosse um só falando, eu acho que ali não tá bom. Você tem que ouvir o cara, aí você leva a reclamação dele pros outros e pergunta, olha, gente, vocês também acham que ele tá maluco? Às vezes as pessoas falam, não, ele tá maluco, tá sem noção, não, tá tudo bem. Só que aí mais gente, não foram só os dois bateram machucados, teve mais gente que reclamou, sabe? Tipo, tem gente boa, o Russell parece que falou também, o Vettel falou também, então assim, é sem noção demais isso e como você falou, né? Temos sereias e essa questão de querer agradar muito americano também, né? Porque americano gosta de ver batida também, vi de NASCAR. Vi de NASCAR que bate 52 carros na mesma curva, assim. Mas, velho, não dá. A partir do momento, um acidente acontece, mas machucar não deveria acontecer, ou ficar dolorido, sabe? Não é pra acontecer, aí o cara não corre. Já tá um grid pequeno, já tem só 18, 20 carros, aí machuca um 19, machuca outro 18. Pô, não dá, né? Isso foi errado. Mas, voltando ao Sainz, completou a corrida, foi bem para mim, retomando a confiança, eu acho que precisa disso, do ponto positivo para ele também. Bom, agora eu vou deixar o Jonas começar a falar, eu vou passar para ele aí para falar aí um pouquinho do final aí do top 10, onde a gente teve Pérez, Russell, Hamilton, Bottas, Ocon, Albon e Stroll. E aí, Jonas, fala aí um pouquinho do seu parecer aí desse pelotão intermediário. Bom, vamos lá. Primeiro Pérez em quarto. Eu acho que ele foi bem, teve alguns problemas durante a prova. Mas ele tá tendo uma regularidade impressionante. Se não fosse aquela pista, acho que foi em Bahrein, que ele quebrou também. Ele tinha chegado entre os 4 primeiros em todas as corridas. Eu acho que ele tá muito bem, se achou com o carro. Para mim, ponto positivo para ele. Não chegou a pressionar o Sainz, porque o carro realmente estava meio baleado. Então eu acho que não tinha muito o que ele fazer, mas ainda assim chegou perto, ainda assim ofereceu um certo perigo ali. Foi muito bem. O Russell, espetacular. A gente estava falando aqui antes de entrar no ar, como ele está indo bem com a Mercedes. Teve sorte? Teve. Mas arriscou. A gente estava falando sobre tática e tal, que a Mercedes é muito conservadora e ele trouxe esse frescor aí para a Mercedes com ideias novas, pensando fora da caixa, como o pessoal fala hoje em dia, e está conseguindo ser muito, muito combativo e chegando nos final das corridas. É o único piloto até agora no ano que chegou sempre entre os 5 primeiros. Então, super ponto positivo para o Russell. O Hamilton teve um sábado muito bom, chegou em sexto na corrida, ficou reclamando lá do Bono. Gente, Bono não é o Bono do YouTube, não. O Bono é o Peter Bonington, que é o engenheiro dele que fica lá no ouvido dele falando com ele. Mas eu não sei, para mim, eu vou dar ponto positivo porque eu acho que o sexto lugar dele foi mais cagada da Mercedes do que algum problema dele, né? Tanto que ele reclamou. Então eu vou dar eu vou dar neutro, porque não fez mais que obrigação. Ia dar positivo, não, neutro. Mas podia ser negativo por ele ter chegado mais ficado meio para trás e tal, mas não, eu acho que vou dar um neutro porque é a Mercedes que falhou com ele, não ele com a Mercedes. O Bottas em sétimo foi muito bem no sábado, estava largando em quinto. Na corrida também estava indo muito bem, disputando com as Mercedes, na frente delas e tal. Cometeu um errinho que o pessoal estava zoando, né? Falou que a Bottas saiu da Mercedes, mas a Mercedes não saiu do Bottas, né? O Valtteri James. E aí ele acabou errando, deixando as 2 Mercedes passarem. Mas, tirando isso, eu achei que o final de semana dele foi muito bom. Ainda vou dar ponto positivo para ele, porque ele está fazendo um campeonato espetacular, está fazendo corridas muito consistentes com a Alfa Romeo, então eu vou dar ponto positivo para ele, já tem 30 pontos, está muito, muito bem. Ele chegou em todas as corridas entre os 8 primeiros, está indo muito, muito bem. Então é isso. O Ocon foi muito, muito, muito bem. Ele largou dos boxes porque ele bateu, o carro dele ficou arrumando a noite toda, mas ele marcou pontos em 4 dos 5 grandes prêmios. E ele ganhou do Alonso, bicampeão Alonso em todas as corridas esse ano. Ele foi muito bem. Também contou com a sorte ali no safety car, mas sorte só premia quem é competente. Chegando em 8º, mandou muito bem, ponto positivo.
O Albon, eu não vou falar o primeiro nome dele, porque senão aqui acontece reações aqui. Assistente da bolinha virtual aqui acaba falando. Mas ele também foi muito bem, mais uma vez chegando em ponto, com essa Williams que tá melhor que os últimos anos, tá, mas não é nada demais. Então, super ponto positivo. Era para ter chegado em 10, marcando um pontinho ali, mas aí teve uns problemas com o Alonso, marcou 2, já tá com 3 pontos. Para mim, tá sendo uma das gratas surpresas do ano. Eu achava ele bom, sempre achei ele bom, mas esse ano tá se provando ainda melhor que eu pensava. Isso aí é uma coisa que eu ia te falar. O que aconteceu? Para mim, o Albon terminou em 10º. O que aconteceu que ele terminou em 9º? Porque o Alonso bateu no Gasly, naquele acidente do Gasly antes, né? O Alonso e o Gasly disputaram, e o Alonso bateu no Gasly, o Gasly já estava todo zoado, aí depois o Gasly bateu no Norris, porque o carro dele já estava todo arrebentado. E aí foi aquela batida, tomou punição? Isso, aí nisso o Alonso tomou acho que 10 segundos ali de punição. Então, foi essa punição. Não sei se foram 5 ou foram 10, mas... Foi 5. Não, foram 5, mas eu achei que não tinha afetado o resultado, porque já estava meio que naquele bololô que um não alcançava o outro. Não, aí ele caiu 2 posições, né? Aí ele ficou em 11º o Alonso, o Albon subiu para 9º, muito bem, ponto positivo, e o Stroll em 10º também ponto positivo. Corrida discreta, mas com um monte de acidente que teve no final ele conseguiu passar ileso, marcou um pontinho, para mim ponto positivo. Só uma informação mais precisa que eu tô vendo aqui no site, o Alonso, ele tomou 10 segundos de punição, mas não é porque ele tomou 10, ele tomou 2 punições de 5 segundos. A primeira foi por ele ter causado o acidente com o Gasly lá mesmo, e uma outra ele recebeu 5 segundos por sair da pista e ganhar vantagem. Eu não lembro de ter visto essa punição, deve ter acontecido, sei lá, nas 2 últimas voltas, e sei lá, a direção de prova não fez aquele GC mostrando. Mas eu tô vendo aqui, ele teve 2 punições de 5 segundos. Então tá. Ao final foram 10. Ao final foram 10, sim. Ao final foram 10. Mas porque também o final, depois da batida, o final da corrida foi bem caótico, assim, né? Porque tem gente batendo, gente passando, sei lá o quê. Porque teve a bandeira amarela, juntou tudo, né? Então foi agora é a hora, né? Virou uma sprintzinha, né? Foi mal aí no final, então por isso talvez tenha passado pela gente também, pela direção ter colocado, porque tinha peça de carro, capa, tudo que é lado lá, então talvez foi por isso. Não vou criticar tanto, não. Tá certo, então. Bom, eu vou falar aí do 4º ao 10º, então. A gente teve um Sérgio Pérez que eu concordo com o Jonas, ele tá tendo um bom resultado, tá tendo uma temporada fantástica, se encontrou com o carro mesmo. Ele teve ali uma quebra de motor, né? Não foi uma quebra de motor, o carro perdeu rendimento. Depois aí os engenheiros falaram para ele ficar na posição XPTO B2 ao quadrado alfa para manter o carro na pista, e foi o que ele fez. Ele manteve o carro na pista, ainda muito superior à Mercedes, mas muito inferior às Ferraris. Tanto é que no safety car eu acho que ele foi o único que tomou a ousadia de parar nos boxes e colocar pneu macio. Ele ainda ensaiou uma tentativa de ultrapassagem, mas assim, era claramente dava para ver que o carro dele não estava a mesma coisa, assim, tipo, ele estava guiando com alguma falha ali, alguma coisa não estava rendendo o que deveria render, e aí não foi possível, ele terminou em 4º lugar, e mesmo assim, ponto positivo na minha visão. George Russell, ele foi o profeta, né? Ele mostrou um rádio dele lá, onde ele falou assim, peraí, vamos ficar mais um pouco, vai que dá safety car, e eu acho que ele fez certinho, porque assim, ele estava numa situação que ele iria ter que parar nos boxes, já era fato, e ele já sabia que se ele parasse nos boxes, ele não iria pontuar. Não pontuar em 11º e não pontuar em 20º é exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada para ele no campeonato. Então, vamos tentar ficar um pouquinho a mais, porque vai que acontece alguma coisa e a gente se aproveita. Não deu outra, aconteceu, e assim, mesmo que no final, assim, ele deu o azar do safety car e ele passou nos boxes e aí ele vai perder tudo. Tudo bem, ele já ia perder de qualquer forma. Então, assim, pelo 0 garantido, vamos tentar alguma coisa diferente. Aí sim, eu acho que vale muito da estratégia, né? E uma coisa que eu vi no Grande Prêmio falando, que eu concordo muito com eles, é essa coisa de ele é um cara ativo na estratégia. Tem muito piloto que chega e fala assim, você vai fazer isso. O diretor de comando, ele só vai, abaixa a cabeça e segue a ordem. E o Russell não, o Russell é participativo, ele se envolve nas estratégias, eu acho isso muito legal. Então, ponto super positivo para ele. O Hamilton, eu concordo com o Jonas, eu acho que é ponto neutro.
embora ali a Mercedes está tendo muitos problemas, eu acho que a Mercedes está jogando uma responsabilidade para o Hamilton que não deveria ser dele. O Hamilton também é participativo nas decisões ali de parada de boxe, mas aquilo que o Bono falou do tipo, o que você quer fazer? Eu falei, filhão, você que tem que me dar as informações, me dá a sua estratégia, eu vou ver se talvez eu pense num plano B, se eu não pensar em nada, eu vou falar, eu vou seguir o que você quer. Mas ele já não tem mais essa condição, o carro nessa condição de você ter muita escolha, sabe? E nessa parte, eu acho que a Red Bull faz escola. Porque, assim, a Red Bull não importa se ela tá ganhando o campeonato, se ela tá perdendo o campeonato, se ela tá com o melhor carro do mundo ou o pior carro do mundo. A Mercedes, ela tem uma aura, ela tem uma alma ali de experimentar, ela tem uma alma de aposta, de arriscar, para tentar fazer o melhor possível. Então, assim, tipo, apareceu uma oportunidade, claro que eles erram, mas assim, deu uma bandeira, não sei o quê. Não, vamos já pensar em trocar. Ele já tem, tipo, tudo muito encaixadinho de vários gerenciamentos de crise ao longo de 2 horas, que acaba tirando às vezes eles erram, mas quando tem os acertos são muito bem remunerados, por assim dizer. E isso falta na Mercedes. A Mercedes ela é muito conservadora. Então, a Mercedes em si, ela está realmente devendo, agora que está precisando, e o Hamilton ponto neutro, porque ele também está meio desanimadão, ele também não está gostando muito do que está acontecendo. Hein? O Bottas, eu também vou com o Jonas, eu vou seguir o relator. Eu acho que ele teve aí um bom fim de semana, teve uma corrida, mas uma corrida ok, muito boa, na verdade ok não, muito boa, só que chegou ali naquela pressão ali do Russell e do Hamilton. Eu acho que o Bottas e o Hamilton falou, é meu companheiro de equipe, eu tenho que dar passagem. Ele foi lá e deu passagem, mas na verdade ele escorregou ali, deu uma beijadinha no muro. E assim, é incrível o quanto que o Bottas não passa uma corrida sem fazer cagada. Ou ele larga mal, ou quando ele larga bem, que foi esse caso, ele vai lá e dá uma beijadinha no muro para poder dar o check ali na corrida das baboseiras de um fim de semana. Então, mas mesmo assim, ponto positivo, porque o Bottas está muito bem nesse campeonato, cara. O Bottas eu nunca critiquei na vida. Ocon, eu acho que ele fez uma corrida discreta, eu não vi ele muito, mas só o fato de ele ter em oitavo e ter largado em último, eu acho que já é ponto mais do que positivo, mostrando aí 3 pilotos contemporâneos da mesma geração, um poder de superação muito grande, que é o Russell, o Ocon e o Albon, que tem carros bem fracos, cada um com dentro da sua proporção, claro, e que conseguindo tirar resultados e leite de pedra muito mais do que o carro pode. Então, ponto muito positivo para ele ainda terminar em oitavo e não se abalou com o Alonso, é isso aí. E o Albon, para mim, assim, tipo, é incrível o que esse cara faz com esse carro, assim, é fantástico. Demais mesmo, ele conseguiu. Eu achei que ele tinha conseguido 1 ponto só, na verdade, ele conseguiu 2. É muito incrível, muito incrível. Ponto super positivo pro Albon. E o Stroll, eu vi muito pouco, mas ficou em 10º, então por conta disso, eu dou o ponto positivo para ele. Que aí ele também está guiando um carro. Ele já não é o piloto mais brilhante do grid e ele também não tem o melhor carro do grid. Então, conseguir o 10º é positivo. E falar assim, mas o Alonso estava na frente. Mas ele errou, então ponto pior para o Alonso, melhor para o Stroll. Então, para mim, nem que se ele chegasse 11º, para mim ia continuar positivo para o Stroll. Então... Sim, mas só o fato de... Eu colocaria neutro, talvez, para o Stroll, se ele fosse em 11º. Mas só o fato de ele não ter errado, em contrapartida, um bicampeão ter errado, e ainda ter dado aquele Miguelito, que a gente vai falar também, eu vou comentar também, do tipo, ele foi lá, bateu, não fui eu. Tipo, o pessoal tá até brincando, que parece jogador de futebol, que dá aquele carrinho... nervoso em cima do jogador e quando levanta, fala, opa, levanta as mãos assim, tipo, não fui eu, não foi nada, sabe? Foi muito isso, assim, ele bateu, foi ele que bateu em mim, sabe? Eu acho que só por isso já mostra um ponto positivo do Stroll aí. E aí, Jonas, vamos falar agora do 10º até o último agora, né? Que a gente teve aí alguns abandonos, mas começando pelo Alonso. Então a gente teve aí, os 10 últimos foram Alonso, Tsunoda, Ricardo, Latifi, Schumacher, Magnussen, Vettel, Gasly, Norris e Zhou. Vamos lá, Jonas, pode começar. Tá, vamos lá. Alonso, eu dou ponto negativo, justamente pelas presepadas aí, essa coisa que você falou, que ele bateu no Gasly, falou, o Gasly me fechou, mas ele que foi muito afobado, é muito estranho o Alonso ser afobado desse jeito, não sei o que deu na cabeça dele, não gostei, também ele fez o final de semana bem apagadinho. Tsunoda a mesma coisa, acho que não fez nada demais, também apagado. Chegou em 12º, sei lá, onde dava. Talvez deu um ponto neutro, mas nada demais. Ricardo, ponto negativo também, já falou um pouco. Não tem mais muito o que falar. Eu não sei o que a gente está falando, eu não sei
como vai ser o futuro dele na McLaren e na Fórmula 1, para onde ele vai. Latifi chegou em 14º, acho que fez o que dava, não bateu, acho que esse final de semana ele passou inteiro sem bater, eu acho que vou dar ponto positivo para ele por causa disso, né, porque todo final de semana ele bateu, então ele passou, e tinha um lugar que dava para bater ali em Miami. Né? Se você parar para pensar, então é ponto positivo ao quadrado, ele não bateu em circuito de ruas, praticamente. Exatamente, então eu dou ponto positivo para ele. O Williams também não tá com um carro muito bom, então quem tá fazendo milagre é o Albon, né? O Latifi, o Latifi não é um santo canadense, não é São Nicolas que vai fazer milagre, não. Então, tá bom, 14º ponto positivo. O Mick Schumacher teve um acidente com o Vettel estranho, ele até foi bem na classificação lá na frente do Magnussen, mas a corrida ele foi bem ruim, eu dou ponto negativo. Aí o Magnussen, o Vettel, o Gasly, o Norris e o Zhou não terminaram. Todos esses daí eu dou ponto negativo porque não terminaram. Para mim, mesmo o Norris, que teve foi ali vítima do acidente, também estava mal. A McLaren foi muito mal nesse grande prêmio. Você achou que ele foi vítima? Eu achei que ele foi vítima, assim, vítima, pode ser que ele tenha... Eu dou 50-50 ali, viu? Eu acho que o Gasly deu uma saidinha um pouquinho, vai, 55-45 eu dou, porque o Gasly, de fato, ele deu uma saída um pouco fora, mas assim, não tá tão longe, assim, não é que ele foi pro meio da pista, sabe? Ele voltou pro traçado, né? Não é que ele atravessou a rua, assim, sabe? Não foi isso. E eu acho que ali eu acho que o Norris, eu acho que ele errou, eu acho que ele mais errou o cálculo do que propriamente foi vítima, sabe? Eu acho que ele desviou, mas sabe quando você quer desviar e você erra o cálculo, assim? Tipo, você quer desviar e no final você acaba dando uma raspadinha? Só que essa raspadinha a 300 por hora acaba com a suspensão de qualquer carro de Fórmula 1, Isso né? é verdade. Tá bom, eu concordo com você. Não foi vítima, mas assim... Do meu ponto de vista. Mas também bateu, né? Então, negativo... Sim. Não tira para eles eu também dou ponto negativo, eu concordo com você em tudo isso, mas todos os outros para esses dois pontos negativos mesma coisa, porque foi, né? Enfim. E o Vettel também bateu, como falou, bateu no Schumacher. Para mim, os 5 últimos aí que não terminaram a corrida é tudo ponto negativo. Basicamente, não teve muita coisa, muita emoção ali, né? Os que estavam atrás terminaram na frente, eu vou dizer assim, que foi até um resultado justo, sabe? Quem tinha que estar em primeiro, terminou em primeiro, sabe assim, tipo, quando acontece isso, tipo, quem tinha que estar em primeiro, ficou em primeiro, segundo, terceiro, eu acho que todo mundo tem que estar na posição que terminou, assim, não vi nada, não mudaria nada, assim, né, talvez ali o Gasly e o Norris, mas teve batida e já era, né, mas vamos lá, vou falar um pouquinho deles. Alonso, eu acho que essa coisa de, não fui eu, tal, lembra um pouco o Alonso meio cabeça quente, jogo sujo, que eu não gosto da parte dele. Eu acho que isso ainda não saiu dele, em alguns momentos ele vai fazer. Então, ponto negativo para o Alonso. Tsunoda, eu acho que é ponto neutro, porque o carro realmente não está ajudando. Eu acho que é a pior AlphaTauri / Toro Rosso dos últimos, 5 anos. Um carro fraco mesmo, abaixo das expectativas, que deram tantas o ano passado. Então, eu acho que apesar de tudo isso, o 12º lugar, vamos supor assim, se até o 12º pontuasse, ele estaria no lugar certo pontuando. Acho que ele não conseguiria fazer mais do que isso mesmo. E ele não é o Albon que está fazendo um milagre com a Williams, né? Então, de fato, ponto neutro. O Ricardo, cara, eu acho que é a pior temporada da história dele, assim, nem a época de Espanha eu acho que ele estava tão ruim, então ponto negativo pro Ricardo. O Latifi, ponto neutro, eu não sou tão bonzinho assim quanto o Jonas, eu acho que assim, não bateu, não fez mais do que obrigação, ponto neutro. Então, tá bom assim. Se ele continuar assim, quem sabe eu dou um pontinho positivo para ele. O Mick Schumacher, ele tava fazendo uma corrida boa, ele tava fazendo uma disputa boa, mas na briga entre ele e o Vettel, eu não achei que ele foi culpado. Eu acho que ele foi vítima ali. Eu acho que o Vettel é que deu uma avançada de sinal, foi otimista demais ali, não sei. Então, assim, eu vou dar o meu ponto neutro, apesar de ele ter... ele só tá nessa posição porque ele realmente estava ali numa briga muito acirrada com o Vettel, mas eu acho que o Vettel deu uma escorregada e jogou ele para trás. Então, eu acho aí que ele foi mais vítima do que causador. Então, ponto neutro. Agora, Magnussen, Vettel, Gasly, Norris, pelos mesmos... E o Zhou, ponto neutro, porque, enfim, ele largou, deu 3 voltas e o carro quebrou. Então, não tem muito o que fazer. Ele ficou vendido aí, então, ponto neutro. Já o Magnussen, Vettel, Gasly, Norris, ponto negativo para todo mundo, correu mal, não foi bem, bora para a próxima. Foi basicamente essa... Tchau e bênção. Tchau e bênção, é isso aí. Obrigado por tudo, tchau, obrigado. É basicamente
basicamente isso. Bom, e falando um veredito final aí da corrida, eu acho que no final a gente teve aí outras questões, que a gente teve aí alguns acidentes, né? A parte ali da parte leita não causou tanto acidente quanto a gente imaginava, só que tem uns pontos meio perigosos, como a saída dos boxes um pouco perigosa, o acidente ali onde aconteceu com o Ocon e também com o Sainz um pouco perigoso, e a corrida ficou meio blasezona, ficou meio meinhã, e enfim, no final a gente acabou tendo isso. E não dá para deixar de destacar também uns erros de estratégias aí com a Mercedes e com o Sainz, que realmente não foram muito brilhantes, mas parece é engraçado, né? Parece que tem esse negócio da sina do segundo piloto da Ferrari, né? E dessa vez está com o Sainz. Você não acha, não? Eu acho que quando erra é sempre com o mesmo. Nunca a Ferrari errava com o Schumacher, nunca a Ferrari errou com o Alonso, era sempre com o segundo piloto. Então, eu concordo, e sobre a corrida foi isso, mais ou menos. Eu acho eu acho engraçado que eles falaram que a pista tem a mesma largura, mas ali naquela parte daquela curva não tem 15 metros, mas nem ferrando, né? Nem aqui, nem em Miami. Não. Literalmente. Mas assim, eu acho que essa pista tem até potencial. Eu acho que tem que arrumar uma ou outra coisinha ali, mas ela tem potencial para ser corrida boa. Dá para ter corrida boa. Falta só arrumar. Talvez para o ano que vem, sei lá, como a gente falou. Talvez a organização dá um pouquinho mais de atenção pro esporte, um pouquinho menos pro show. O show. Eu acho que ajuda. E essa questão só de recapeamento, que tinha umas rachaduras e tal, isso pega mal. Isso aí é aquela hora que dá raiva da FIA, porque se fosse no Brasil, por exemplo, cancela a corrida. Nunca mais tem corrida, Brasil, México, algumas da Alemanha que nem tá mais. Era capaz de até Monza ou Silverstone eles parar com tudo. Agora, lá não, lá dinheiro, sei lá o que, aí continuou, né? Então, essa hipocrisia novamente da FIA, que a gente falou muito, é chato, a gente já falou pra caramba, mas mais uma vez a FIA hipócrita fez isso, e aí podia causar algum acidente, machucar, tal, e não estão nem aí. Agora, é complicado isso, mas vamos que vamos, né? Vai ter mais campeonato aí. Não, com certeza, isso aí é fato. E bom, vamos lá, vamos falar agora daquele momento que todos esperam, piloto do dia, roda presa e zebra do GP de Miami. Vamos lá, Jonas, piloto do dia para você. Tem coisa boa para escolher aí. Não, tem coisa boa para escolher. Ai, cara, eu vou dar pro Albon. Não vou dar pro Verstappen. O Verstappen foi incrível, mas e da outra vez que o Albon foi mó bem, eu não dei piloto do dia para ele. Dessa vez eu vou dar pro Albon, porque chegar em nono com essa Williams é fazer milagre. Alex Albon, que é o piloto do dia. Quase eu fiz cagada aqui. Não é verdade. Tem que tomar cuidado. Eu concordo com você. Olha lá, ela falou. Não, deu certo. Ela falou, não, parou agora. Albon, fica quieto. Pois é. Então, eu acho que o Verstappen não foi um cara incrível nessa corrida. Eu acho que ele fez aquilo que eu esperava dele. Eu acho que ele também, ganhou, ponto, lindo, maravilhoso. Mas ele já teve, de fato, corridas muito melhores esse ano, inclusive. Então, eu acho que ele não é o meu piloto do dia. Eu acho que o meu piloto do dia vai para o Russell. Porque, embora o Albon tenha tido essa dificuldade toda e conseguiu tal, assim, eu acho que foi menos impressionante do que aquela corrida que ele ficou 408 voltas correndo e ainda sem trocar pneu e chegou lá na frente, porque assim, vamos ser muito sinceros, né? Querendo ou não, teve 1, 2, 3, 4, 5, tivemos 6 carros aí abandonados, e desses 6 carros, potencialmente a gente tinha pelo menos 2, 4, 5 carros que poderiam estar na frente do Albon. É claro, ele não foi o que bateu e ganhou, mas eu acho que é mais mérito do Russell, que arriscou em querer ficar um pouco mais na pista com o pneu desgastado e que, por conta e pensando na frente, num possível acidente, ter uma bandeira amarela, e assim, ele cravou, assim, ele foi profeta. Então, pela profecia bem feita, George Russell, para mim, é o piloto do dia. Boa. Roda presa para você, Jonas. Para mim, Fernando. A galera aí também. Mas para mim, Fernando Alonso. Até as 2 punições mostram que. E aquela coisa, como você falou, Alonso clássico, né? De nunca fiz nada de errado, sempre os outros, nunca sou eu, não assume as coisas. Esse é o Alonso que a gente acostumou a ver lá em 2007, 2008, 2009. Então,
por causa disso tudo, e porque ele teve um final de semana bem ruim, apesar de ele ia marcar ponto, mas eu acho que foi um final de semana para esquecer do Alonso aí. Uhum. Olha, eu tô na dúvida, não sei se eu dou pro Alonso ou se dou pro Ricardo. Eu acho que o Ricardo me decepciona mais, porque a McLaren não tá tão ruim assim. Tudo bem, ela não foi a melhor, ela não estava no melhor dos fins de semana, o carro dela não foi tão bom e competitivo como foi na corrida passada, mas o Norris estava bem e o Ricardo tá muito mal, então eu acho que eu vou dar pro Daniel Ricciardo mesmo. E a zebra para você, Jonas? Cara, a zebra, poxa vida, zebra, não sei, a zebra, eu acho que eu vou dar pro Albon também, né, chegar em nono, mesmo como você falou, teve um monte de gente que abandonou, mesmo assim eu não esperaria, porque, por exemplo, era pro Alonso chegar na frente dele, sabe, ainda assim, o Tsunoda, o Stroll, sabe, então ele tá na frente desse povo aí, pra mim é uma zebra. Eu concordo com você dessa vez. Eu acho que a zebra vai ser o Albon, por tudo isso que aconteceu e ainda tá com um carro tão ruim, sabe? O fato de ele ter. É assim, tipo, o carro ruim da Williams hoje não é pior. A diferença do carro ruim da Williams hoje não é maior do que a diferença do carro ruim da Williams há 2 anos atrás, por exemplo, o ano passado. Principalmente há 2 anos atrás. Mas ainda assim é o pior carro do grid hoje, com certa vantagem, assim, ou desvantagem. Dependendo do ponto de vista. Então eu acho que é o álbum mesmo. A coisa interessante que você tá falando é que uma coisa interessante desse ano, que apesar de ter esse carro, eu acho que tá menos. Não. Pode falar, mas eu vou mudar, não vai ser o álbum, não. Tá, eu acho que tá tudo mais comprimido, né? O pior carro não é tão ruim quanto os últimos anos, e o melhor carro não é tão bom quanto os últimos anos, você entende? Tipo, tá tudo um pouquinho, tá um pouco mais igual tudo. Lógico, tem carros melhores e tem carros piores, mas, sei lá, se o pior carro era 0 e o melhor carro era 10, hoje em dia o melhor carro é 8 e o pior carro é 3, 4, sabe? Então tá mais perto. É verdade. Mas assim, ó, eu vou mudar meu voto. Minha zebra não vai ser o Alex Albon, vai ser o Vettel com a cueca para fora do macacão. Porque esse protesto foi maravilhoso. Sebastian Vettel protestando com a cueca para fora. É incrível. Fantástico, aliás, maravilhoso. Tava até mais para frente isso, mas antes da classificação, Marcão, você não quer falar um pouquinho sobre o que tá rolando dessa história de cueca, de piercing, anel, tudo mais, e a FIA enchendo o saco? Você sabe, né? Vamos sim. Na verdade, o que acontece? É meio que uma regra que já existe aí, parece que há 15 anos, 12 anos, há muito tempo, e que agora a nova organização, o novo presidente da FIA lá, o Salayem, que eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas tudo bem, o novo presidente da FIA lá começou a falar assim: a partir de agora a gente vai verificar os artefatos que os pilotos levam dentro do cockpit, e isso inclui piercings, as roupas íntimas e todo tipo de adereço. Então, correntes, alianças, esse tipo de coisa não vão poder mais ser permitida. E até parece que liberaram aí o uso da aliança, porque tem piloto que é casado e não tira aliança por nada e tal. Mas assim, eu concordo discordando, porque eu concordo com essa coisa, eu acho, na minha cabeça, assim, tipo, eu achava que já era meio que normal, assim, tipo, pô, você tá num carro de corrida 300 por hora, você não vai usar piercing, sabe? É uma coisa, tipo, um brinco. Eu acho que eu achava que era uma coisa meio bizarra, assim, de tipo, a pessoa tá andando de relógio lá dentro. Não é um esporte de contato igual ao futebol, mas, pô, quando você tem contato, é um contato muito violento, sabe? Basicamente, você tá fazendo uma curva 280, sabe? É realmente muito violento. E, sei lá, o piercing pode grudar na balaclava, o relógio pode, sei lá, arrebentar e cortar teu braço, sabe? Já pensou assim, por conta de um relógio você decepa o dedo? E aí pronto, você nunca mais corre? Então eu tenho um ponto disso. O problema é que a FIA do nada começou a falar assim, não, vamos olhar tudo, vamos tirar, porque é segurança. Só que o GP da Arábia Saudita tava caindo míssil do lado deles lá, 10 km, e tava tudo certo, sabe? O Ricardo tava se desidratando e tava tudo certo, batendo nos muros também, e tá tudo certo. Então, assim, a forma incisiva e sem argumentos que a FIA tá trazendo é que é péssimo. E aí o Vettel, muito bem-humorado, falou, tá bom, e pra mim é um absurdo, né? Não, a gente tem que vai fiscalizar aí, vai verificar as roupas íntimas que os pilotos estão usando. Cara, uma coisa é piercing, corrente, eu até concordo nessa parte de segurança, sabe? É uma coisa que pode agredir o corpo. Agora, o que a cueca vai fazer? Deixa o cara correr sem cueca, se for o caso, sabe? Tipo,
correr de ceroula é pior para o piloto porque vai ter 6 gramas a mais do que se ele corresse de sunga. O problema do piloto, sabe? Tipo, não faz sentido, né? Ou a galera acha que os pilotos usam, sei lá, cueca com ilhós, cueca com zíper, sabe? Não faz sentido isso. E aí o Vettel, muito bem-humorado, decidiu colocar a cueca para fora do macacão para falar, olha aí, ó, pode fiscalizar minha cueca a hora que você quiser. Lá Superman, né? Superman com a cueca para fora. Lá Superman, né? Só que era uma boxer, né? Podia ter sido uma sunguinha, ia ficar mais legal. Se ele fosse com, sabe assim, tipo, macacão verde, né? E aí ele colocava uma cuequinha amarela, meio Austrália, assim, ia ficar engraçado. Eu concordo com você, mas assim, para mim, tá visando o Lewis Hamilton, que eu acho que o único piloto que eu me lembro que usa esses apetrechos é o Hamilton, né? O Hamilton tem um piercing no nariz, eu acho que tem uns 2 nas orelhas também. Que é difícil tirar, cara, não é um brinco, velho. Piercing é difícil tirar. Quem tem piercing sabe como é difícil tirar. Eu acho que se é aquele piercing que é grudado ao corpo, sabe? Aquele adereço que é grudado ao corpo mesmo, sabe? Que não balança e nem nada, eu acho que aí é mais fácil de você aceitar, né? Porque não é uma coisa que vai sair voando. Agora, quando é uma coisa mais pendurada, sabe? Que tem balanço, que tem movimentos aleatórios, eu acho que é mais complicado, sim. Mas eu concordo com você, estou mirando no Hamilton, porque ele é o tatuado, ele é o que aparece, ele é o que usa relógio de marca, ele é o que é mais extravagante nas roupas que usa e tudo mais. Eu concordo. E aí eu tenho 3 comentários a fazer. Primeiro, né? Depois disso ter saído, o Hamilton apareceu numa entrevista coletiva com 3 relógios, 7 correntes. Ele tinha levado a Tiffany inteira lá pra coisa, né? Ou sei lá. Ele falou que na próxima corrida ele falou que vai andar com 4 relógios, cada um com o horário de um país. Um do horário da Inglaterra, o outro com o horário do país que ele tá, o outro com mais não sei o que, mais não sei o que. É isso aí, vai levar pra quem, sei lá, pro Tiffany, quem não sabe, vai levar a Vivara inteira junto com ele, né? Exato. E por isso que foi divertido. A história do Vettel é complicada a coisa da cueca, que eles falam que tem que ser cueca anti-chama. Mas se o macacão já é anti-chama e ele usa aquele. É tipo uma cerola, né? Tipo outro macacão por baixo, que é como se fosse uma cerola mesmo. Também é anti-chama. Tá com a balaclava que é anti-chama, o capacete é anti-chama. Cara, se isso tudo falhar, não vai ser a cueca que vai proteger o cara de pegar fogo, né? Tipo, eu não vejo muita coisa. O problema eu que entendo bem assim da área de tecido, é que o problema é que se ela é de fibra poliéster, essas coisas, ela derrete. Então, tipo, ela literalmente funde com você no teu corpo. Então, eu entendo isso que tá falando, mas é um absurdo. Porque, mas aí, então exigem que seja de algodão, sei lá, que alguma coisa que realmente pegar fogo, pegue fogo rápido, não grude. Exato. Não, mas é aquilo que você falou, tipo, se já passou da proteção do macacão, cara, não é a cueca que vai proteger. Então. Não é a cueca que vai proteger. E dos acessórios de metal, a única coisa que eu fico pensando é assim, tipo, tipo, sei lá, o acidente do Grosjean, literalmente uma bola de fogo, sabe? A minha preocupação é, se você tá usando um relógio de alumínio, de ferro, de qualquer coisa que seja assim, aquilo lá pode ficar incandescente, pode literalmente te danificar permanente, sabe? É um ferro fundido no teu braço, sabe? Eu acho... tipo, e outra, eu não correria de relógio, sabe? Um negócio pesado no braço. Mas eu acho que de relógio ninguém corre, cara. Eu acho que a visão é o Hamilton mesmo, é mais o... Não, exemplo, mas corrente que seja, sabe? Um negócio balançando no corpo, sabe? Eu acho esquisito. E aí, justamente você falou do Grosjean, que falaram com ele, né, sobre essa história toda. Ele tava lá em Miami pra ver a Fórmula 1, ele saiu, ele tá na Índia agora. Perguntaram pra ele essas coisas, ele falou, o mais engraçado, tipo, querendo que ele defendesse, né, tirar as coisas, ele falou, o mais engraçado é que minha mão pegou fogo, que a esquerda, que ele usa aliança, ele é casado, e não deu nada. A aliança tá lá inteirinha, não deu nada, o anel de casamento dele tá inteirinho, não deu nada, porque, né, ele não ficou tanto tempo e tal. Mas é um negócio de ouro, podia derreter, podia ferrar com o dedo dele e tal, e não deu nada. Então, tipo assim, ele falou assim, eu sou a pior pessoa pra vocês perguntarem, porque eu acabei não sofrendo por causa disso, né? Ele queimou bem as mãos e tudo, e o pé também, mas não onde estava a aliança. Onde estava a aliança ficou intacto, muito engraçado, curioso. Pois é. E aí você tem todos esses casos, e o Hamilton já deixou muito claro, falou assim, eu vou vir com 4 relógios sim, e se vocês quiserem me banir, tudo bem, tem substituto. Tipo, já tá virando uma guerra política, né? É a Fórmula 1 contra o Hamilton, e vamos ver como é que vai ser. E imagina assim, né, que ele já deve estar com raiva por causa do resultado do ano passado, né, que foi super controverso. Aí chega nesse ano. Verdade. Eu acho que é isso também, tô pegando o pé dele, porque aí ele meio que
fez aquilo tudo que fez, sumiu, ficou sem falar, não sabia se ia correr. Aí falaram, não, vamos correr. Aí teve toda aquela punição para o Michael Masi, mas meio que o Michael Masi caiu para cima, tal. E agora vão. Aí estão querendo encher o saco dele. O problema é que, assim, ele é o maior ícone do esporte, ele é o cara que ganha mais, ele é o maior campeão, tal. Cara, é o mais relevante, né? Você vai irritar esse cara, velho. Depois ele vai sair da Fórmula 1 falando mal. E aí, meu? Ele fala mal do Fórmula 1, a Fórmula 1 perde mercado, gente. Tipo, é louco isso, velho. Se algum atleta falar, o Cristiano Ronaldo falou mal da Coca-Cola na Eurocopa, a Coca-Cola caiu a ação, sabe? Então, tipo, é muito doido isso, gente. Tipo, ele nem falou mal da Coca-Cola, ele só falou que prefere água. Foi só isso. E aí deu problema. Então, assim, não cutuquem a onça, porque pode dar problema. Pois é, e aí tivemos tudo isso. E o Vettel com a cuequita de fora, que eu acho que merece aí o destaque para mim de roda presa. Mas a gente teve uma outra pessoa que também teve protesto aí contra as partes íntimas, que é o Valtteri Bottas, que novamente aparece de bunda de fora, claramente fazendo alusão aí ao protesto de cuecas. Então, tipo, beleza, você quer protestar de cueca, então eu vou ficar sem cueca, aparecendo livre para o mundo inteiro, essa imagem horrenda. Bottas postou no Instagram isso, né? Horrenda não, uma bela bunda branca de Valtteri Bottas. Bottas tá precisando pegar um solzinho ali, né? É branquela, mas um traseiro bonitinho até. Ele tá muito tempo na Finlândia, lá não deve pegar muito sol, tá precisando tomar um solzinho ali. E é a segunda vez que eu vejo a bunda do Bottas, que ele no ano passado, eu acho que foi do ano passado, no Drive to Survive da Netflix, mostrou ele tomando uma sauna, ele saindo assim, né? Lá, a sauna, fica pelado. E aí deu pra ver, mostrou a bunda dele. Então é a segunda vez na vida que eu vejo a bunda do Valtteri Bottas. Eu nunca pensei que eu ia estar falando que eu vi uma bunda de piloto de Fórmula 1 2 vezes na minha vida. Pois é, mas essa galera nórdica ela é mais naturalista mesmo. Isso é verdade. Eles não têm tanto preconceito aí. Né? Alemão, esse povo europeu aí é mais good vibes livre, nesse aspecto. Eu acho que se alguém pergunta, eu acho que ele só não mostrou a parte da frente porque o Instagram não deixa. A Netflix ia deixar e o Instagram não deixa. Exatamente, porque você fala, quero te mostrar de frente, mostra também, tá tudo certo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, eu vou falar pra você, eu concordo, viu? Eu também, deixa esse cara, tá livre, pô. É só corpo, gente, é só corpo, são só corpos, continua. Exatamente, tudo certinho. Bom, agora sim, depois de todo esse panorama e falar do belo palmito de Valtteri Bottas, e aí a gente... Não, belo palmito ficou muito esquisito essa frase. Eu vou manter, mas eu confesso que ficou muito esquisito isso daí. A bunda branca de Valtteri Bottas, depois de falar sobre isso. A bunda branca de Valtteri Bottas e o belo palmito. Não, ficou muito estranho isso daí. Mas tudo bem, vamos lá. Tá, esquece. Vamos lá, classificação. Ninguém precisa saber disso daí, vai. Classificação da Fórmula 1, depois desse monólogo do Marcão aí sobre palmitos e bundas. Vamos falar que Charles Leclerc continua em primeiro, com 104 pontos. Aí Max Verstappen é o segundo com 85, como a gente falou antes, a diferença entre os dois caiu para 19 pontos. Sérgio Pérez está em terceiro com 66, o Russell em quarto com 59, Sainz em quinto com 53, pelo menos descontou um pouco aí o Sainz, Hamilton em sexto com 36, Norris em sétimo com 35, o Bottas em oitavo, Bottas e sua bunda em oitavo com 30, o Esteban Ocon em nono com 24, Magnussen em décimo com 15, Ricardo em 11º com 11, 12º Tsunoda com 10, 13º Gasly com 6, 14º Vettel com 4, 15º Alonso com 3, 16º Alonso com 2, 17º Stroll com 2, 18º o Zhu com 1, e 19º, 20º, 21º são Schumacher, Hülkenberg, Latifi, não tem nenhum ponto. De interessante, eu vou falar aqui, olha, o Ricardo tá muito mal mesmo, tá atrás do Magnussen, o Ocon tá bem pra caramba e o Tsunoda na frente do Gasly. Depois 5 corridas, eu acho que são as coisas mais interessantes aí do campeonato. Com certeza. E construtores? Construtores, vamos lá. Construtores, nós temos primeiro a Ferrari com 157, em segundo a Red Bull com 151, também teve uma aproximação bem grande. Terceiro a Mercedes com 95, em quarto a McLaren com 46, em quinto a Alfa Romeo com 31, em sexto a Alpine com 26, em sétimo a AlphaTauri com 16, oitava Haas com 15, e nona Aston Martin com 6, e em décima Williams com 3. Olha, o ano passado, se eu te falasse assim, olha, o ano que vem, com 5 corridas, a Haas vai ter 15 pontos. Você acreditaria? Nem pensar.
Nem pensar, nem pensar. É bizarro, assim, é realmente muito bizarro. E se falasse assim, a Mercedes vai estar em terceiro lugar com um carro ruim. Não, eu também não ia pensar. Né? Eu pensaria, tipo, a Mercedes não está em primeiro, até ok, mas em terceiro, não. Pois é. Muito doido isso. E a Alfa Romeo, eu acho que tá com destaque, top 5 para Alfa Romeo. É um carro... Eu acho que, infelizmente, agora eles vão tender a cair, porque eu acho que eles não vão ter tanto dinheiro para desenvolver. Então, assim, tipo, o melhor que tem deles é isso que vocês estão vendo. Então, quem crescer vai passar eles em algum momento. Mas... eu imagino que pelo menos a Alpine, que a Alpine também tá dando muitos azares aí, deve passar eles. A briga vai ser uma briga de foice ali entre eu acho que a Alfa Romeo, a Alfa Tauri e até a Aston Martin, que eu acho que deve dar uma melhorada também, vai ser disputado entre as três ali. Eu já acho que não, eu acho que a Alfa Romeo, eu acho que a Alpine passa sim a Alfa Romeo, porque eles têm dinheiro para evoluir e a Alfa Romeo não, só que a Alfa Tauri eu acho que já está limitada, a Haas tem um problema financeiro muito grande. A Haas fica para trás. A Aston Martin, a Williams não tem dinheiro para poder, não quer investir dinheiro no carro, e a Aston Martin, eu acho que é assim, a Aston Martin, ela só não é o pior carro porque ela tem mais dinheiro que a Williams, mas ela é o carro mais mal nascido, porque eu esperava mais da Aston Martin e não esperava tanto da Williams, então, tipo, a Aston Martin está realmente, eu acho que é o maior declínio, assim, continua sendo a Aston Martin, e eu acho que ela não alcança mais a Alfa Romeo, porque lá a briga lá atrás vale muito pouco ponto, sabe? Um ponto, 2 pontos. Então, assim, tá mais difícil para Aston Martin com 6 alcançar a Alpine com 26, ou a AlphaTauri com 16, do que os primeiros ali, né? Sim. Que valem 40, 50 pontos, né? Bom, e é isso. Vamos para a nossa reta final aí do nosso Podiumcast, mas eu vou passar para o Jonas aí, ele tem algumas trívias, algumas efemérides, algumas notícias interessantes aí que aconteceram ao longo dos últimos 15 dias. Vamos lá, Jonas, pode ser com você. Beleza. Entre as 3 coisas que aconteceram, a primeira foi a partida, a morte do Tony Brooks. Tony Brooks foi um piloto de Fórmula 1 dos anos 50. Ele foi vice-campeão em 1959. Ele tem 6 vitórias, teve 6 vitórias. E a curiosidade maior da morte dele, ele morreu com mais de 90 anos, a curiosidade maior é que ele foi o último piloto que venceu uma corrida nos anos 50 a falecer. Não tem mais nenhum piloto vivo que ganhou corrida nos anos 50. Ele tinha 90 anos exatamente, o Tony Brooks. Antes dele, o Stirling Moss, que morreu em 2020, também já tinha ganhado nos anos 50, agora o Tony Brooks. E isso não é só isso, faz que não tenha nenhum piloto vivo que ganhou corridas entre 1950, que começou a Fórmula 1, e 1964. Então, esses primeiros 14 anos não existe mais vencedores vivos. Agora, o mais antigo vencedor de grandes prêmios é o Sir Jack Stewart, que ganhou a primeira em 65, e ele é o vencedor de GP também mais idoso ainda vivo, com 82 anos. Né? E também é o último piloto a ter vencido um título nos anos 60, e ainda está vivo. Vai passando o tempo, né? Não tem muito o que fazer. Tempo é implacável. Tempo é implacável. E tem outra coisa aqui que eu estava lendo, deixa só eu pegar aqui, que acho que é dos anos 70, calma aí, deixa eu só olhar aqui, tô procurando, porque eu tinha visto uma lista que apenas tem só 10 pilotos dos anos 70, dos 28 pilotos que venceram o GP entre 70 e 79, somente 10 ainda estão vivos. Eu vou enumerar, vou falar eles: Jack Stewart, Mario Andretti, Jean-Pierre Jabouille, Jack Latif, Jack Hicks, Emerson Fittipaldi, John Watson, Jochen Mass, Alan Jones e George Scheckter. São esses 10 que estão vivos e dos outros 18. Então, daqui a pouquinho, só vai ter piloto dos anos 80 para cá. Entre os campeões mundiais mais antigos aí também está o Emerson Fittipaldi. Assim, mas o Tony Brooks era um piloto muito bom, quase foi campeão. Ele correu 6 temporadas. Ele tem uma média de chegadas e de... Tipo, 6 temporadas que para a época é assim, uma eternidade, né? Uma carreira longa, né? Exatamente. É muito diferente as propostas. E ele tava com... tem uma porcentagem muito boa de pontos, vitórias e tal, então quase foi campeão. Ele foi vice-campeão de 59. Ele teve 2 vitórias esse ano, um segundo lugar na França e Alemanha, segundo lugar em Mônaco, um terceiro nos Estados Unidos, e perdeu para Jack Brabham em 59. Era considerado um dos maiores pilotos da Fórmula 1 sem título. Né? Eu acho que o maior desse daí, que falam que é o Stirling Moss, né? Era o Stirling Moss que faleceu, e ele também era um grande piloto, o Tony Brooks. O que mais temos aí? Temos 40 anos sem Gilles Villeneuve. Faz tempo. O Gilles Villeneuve que foi talvez acho que o piloto mais
performático da história da Fórmula 1, a gente pode falar isso. O cara corria com 3 rodas, corria sem bico, era um piloto incrível, arrojado pra caramba, canadense. Hoje o Grande Prêmio do Canadá, onde fica o circuito, chama Gilles Villeneuve. Ele foi um dos grandes pilotos no final dos anos 70, no começo dos anos 80, tem 6 vitórias, correu pela Ferrari, imortalizou ali o número 27 com a Ferrari. A maior disputa da história da Fórmula 1, eu acho que a maior briga é dele com o René Arnoux. Com o René Arnoux, exatamente. Foi pelo segundo lugar na corrida, que eu não vou... em Dijon, na França. Foi incrível, incrível. E não, ele... Procura, só para vocês que querem ver, procurem aí no YouTube. É só colocar Gilles Villeneuve versus René Arnoux. Arnoux é com X, tá? É René, normal. Arnoux, A-R-N-O-U-X. Mas só de você procurar Gilles Villeneuve já deve aparecer. É uma disputa incrível. É um videozinho de 2 minutos que mostra ali a coisa. E assim, não tinha asa, não tinha segurança, não tinha nada. É claro que não ter segurança não é uma coisa boa, mas torna tudo muito mais insano. E é uma disputa muito bonita de se ver, muito bonita. Muito bonita. O Gilles Villeneuve ele morreu no dia 8 de maio de 82, então fez 40 anos. Ele morreu no treino, na classificação, na classificação final para o Grande Prêmio da Bélgica, que naquele ano era em Zolder. É um acidente bem horrível, bem horrível. O carro dele subiu em cima de outro, ele foi expelido do carro, né? Saiu voando dentro do carro, bateu, assim, foi muito, muito... Ele bateu no marche do Jochen Mass, e aí ele não resistiu, né, ao acidente e acabou falecendo. Né, então foi uma perda muito grande para a Fórmula 1. E o filho dele, Jacques Villeneuve, virou piloto e acabou sendo campeão da Fórmula 1 em 1997. Ele também teve um irmão que também correu, mas é isso a carreira do Jacques Villeneuve. Gilles Villeneuve, desculpa. Gilles Villeneuve. O Jacques Villeneuve ganhou título de Fórmula 1, ganhou 500 milhas de Indianápolis e é o maior falador de groselha da Fórmula 1 hoje, logo seguido de Nico Rosberg, basicamente. E hoje, no dia dessa gravação, temos uma efeméride, né, Jonas? Temos outra efeméride que é o famoso... Para quem não viu também, procurem no YouTube, sei lá, procurem aí. Você pode procurar na Globo, lá no Globoplay, porque a Fórmula 1 passava na Globo antes, que é Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim. Hoje faz 20 anos do Grande Prêmio da Áustria de 2002, que foi, acho que a maior marmelada da história da Fórmula 1. Para quem não se lembra, para quem não viu, na época, os pilotos da Ferrari eram o Michael Schumacher e o Barrichello. Obviamente o Schumacher tinha preferência da equipe, mas aquele final de semana inteiro, na sexta e no sábado, o Rubinho foi espetacular. Ele fez a pole com quase 7 décimos de vantagem para o Schumacher. Ele estava indo bem na corrida inteira, liderou a corrida toda. O Schumacher estava em terceiro, só que ele passou o irmão dele na época, o Ralf Schumacher. Ficou aquele trenzinho dos dois a corrida inteira. Os dois estavam 30 segundos na frente do terceiro, que depois aí acabou virando Montoya. E o Juan Pablo Montoya, que corria pela Williams. E aí, no final, a Ferrari falou pro Rubinho deixar o Schumacher passar, aí teve toda uma treta do Rubinho com a Ferrari, sei lá o que. O Rubinho deixou o Schumacher passar na linha de chegada. Esse Hoje Não, Hoje Sim é a narração icônica. Para mim é icônica a narração do Kleber Machado para isso. Acho que ele representou muito bem o que muita gente sentiu ali. Exato. E é isso. Dia das Mães. E no Dia das Mães, era Dia das Mães. Exatamente. É todo um símbolo, e pouca gente sabe por que ele falou hoje não, hoje sim, né? Que digamos, o certo seria hoje sim, hoje não, né? Mas o hoje não, hoje sim tem um motivo, né? Você lembra do motivo, João? Sim, porque no ano anterior tinha acontecido a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Aí, tipo, um ano depois, ele falou, hoje não, tipo, hoje o Rubinho não vai dar a vez, hoje não, hoje é nosso, né? Hoje não. Aí, no fim, virou hoje sim. Só que muita gente não conhece a base, né? Tipo, não tem o fundamento do motivo, então acabou virando uma narração meio triste e engraçada, né? Um tragicômico, né? Porque, exatamente. E ficou muito mais chamou muito mais atenção pela galhofa do que pelo símbolo total, né? Mas de fato, não tinha como saber da narração de um ano atrás e tal. Mas, porque no ano anterior tinha trocado
porque o primeiro campeonato estava mais apertado e era pelo segundo lugar, né? E o Rubinho tinha falado, se fosse para o primeiro, falaram que não iam trocar. O problema aqui daquele 2002, o Schumacher tinha ganho, eu vou abrir aqui o... eu já vi, tipo, primeiro que assim, era sexta ou sétima corrida da temporada, e o Schumacher tinha 40 pontos na frente, 20 pontos na frente, numa época que o primeiro lugar ganhava 10 pontos. Então não é uma vantagem muito grande, sabe? Exatamente, o GP da Áustria foi a sexta etapa daquele ano, naquele ano, o Schumacher, das 5 anteriores, o Schumacher tinha ganhado 4, chegado em terceiro. Naquele momento, depois dessa corrida, o Schumacher ficou com 54 pontos e o Montoya, que era o segundo, com 27. E o Montoya acabou em terceiro no campeonato, com 50 pontos. O Rubinho foi o segundo com 77. Era uma diferença muito grande. 25 pontos naquela época era muito absurdo, porque o primeiro ganhava 10 e o segundo ganhava 8, então a diferença era muito curta. Sim, e o Schumacher foi campeão daquele ano com 144 pontos. Ele foi campeão, eu acho que com 6 ou 7 corridas de antecedência. Então, tipo assim, foi muito absurdo. Então, tipo, é porque toda a história foi um dos maiores domínios de campeonato da história da Fórmula 1, maior até que da Mercedes. O Mick Schumacher, naquele ano, ele completou todas as corridas no pódio. Ele não deixou de ser pódio em nenhuma corrida. Ele fez esse terceiro que eu falei na Malásia, aí ganhou um montão e fez 1, 2, 3, 4, 5 segundos lugares, sabe? E o resto ele ganhou. Então, assim, era uma coisa que não precisava. A Ferrari tinha um carro que era muito bom e não precisava dessa história toda. Então, por isso que a gente fala que a maior pataquada, a maior, sei lá, muito boa, de verdade. Mesma coisa também, basta ir no YouTube procurar Hoje Não, Hoje Sim, que é o primeiro resultado. E aí tem tudo, longe. Tem várias reações, a reação do público lá, vocês vão ver se vocês forem procurar, todo mundo vaias, o Schumacher querendo colocar o Rubinho em primeiro, o Rubinho negando. Aí tem uma cena pra mim emblemática, depois de tudo, que eles chegaram naquela hora que eles tiram o capacete e tal, o Ralf Schumacher, que era irmão do Michael Schumacher, que não se dava com o Rubinho, os dois eram assim, desafetos. E ele olhando com a cara pro Schumacher, falando assim, tipo, nossa, velho, o que você deixou fazerem com você, sabe? Tipo, cara, não precisava, o Montoya constrangido no pódio e tal, um monte de gente bravo e tal, e foi isso, foi uma pataquada. Pois é. E agora, para encerrar o nosso podcast de vez, vamos para a aposta do fantástico, incrível, emocionante e super esquecível GP da Espanha. Olha, essas duas próximas corridas vão doer, viu? Essa de Miami e essa da Espanha. Vamos lá, Jonas. Pole, primeiro, segundo e terceiro. Eu vou pole o Leclerc, vitória do Leclerc, Sainz e Verstappen em terceiro. Eu tô achando que essa pista tem mais cara de Ferrari. Bom, vamos ver como vai ser. Tem esse negócio da temperatura, tem essa pista. Talvez a Ferrari esteja melhor nas curvas, porque na parte sinuosa a Ferrari estava indo melhor do que a Red Bull. E essa pista tem uma reta grande até, né? A reta de chegada é grande, mas não é tão grande assim. Não é tão grande assim, e a reta oposta é só um soprinho. Olha, Leclerc é pole e vai dar vitória do Carlos Sainz, vai vencer em casa, primeira vitória em casa, com em segundo Verstappen e em terceiro Pérez. O Leclerc vai abandonar. Boa. Ia ser legal. Pensou? Ia dar uma pimentada generosa aí, porque ia dar uma aproximada bom em todo mundo aí. Ia ser legal pra caramba. Tomara que o seu resultado se confirme. Tá certo, então. E agora vamos encerrando esse podcast, mais um podcast aí pra conta, passando pro Jonas aí a palavra. Muito obrigado por ter participado desse episódio. A palavra é sua, meu amigo. Eu que agradeço, Marcão, agradeço a todo mundo que tá escutando a gente. Vamos que vamos, o ano tá só começando, já teve bastante corrida. A gente ainda tá tomando um fôlego aqui nessa primeira metade da temporada, ainda é mais tranquilo, né? Chega na segunda, é uma corrida atrás da outra. Então, Mas quando tiver aquelas duas pernas de corrida tripla, vai ser pesado. Mas vamos que vamos. Esse último final de semana foi Dia das Mães. Um abraço e um beijo para todas as mães aí de quem tá ouvindo. E é isso aí, vamos que vamos, porque o campeonato tem tudo para ser bom, gente. Eu acho que não vai se concretizar essa virada da Red Bull tão absurda assim, que eles vão estar muito à frente. Então, eu acho que vai ser legal. Muito bem, muito bem. E da minha parte, eu vou encerrando também aqui. Um abraço aí para todas as mamães, muito bem lembrado pelo Jonas. Feliz Dia das Mães a todas as mamães do Brasil, todas as mamães que nos ouvem, para minha mãe em especial. É isso aí, um Feliz Dia das Mães. Até
daqui 15 dias. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. E só lembrando aqueles recadinhos de sempre, se você estiver nos escutando aí nos canais de podcast, dê aí os seus 5 estrelas, sigam a gente, comente no Spotify, porque a gente sempre deixa um comentário e responda a nossa enquete, mas a gente também está em todas as outras plataformas de distribuição de podcast do mundo, então basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar com facilidade. E também, se você estiver nos ouvindo aí no YouTube, não se esquece de se inscrever, dê o like, ativar o sininho, compartilhar aí a palavra do Podiumcast, dê uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Até daqui 15 dias com o GP da Espanha. Muito obrigado, um abraço e tchau!